O Guto Graça sempre acompanhando o que rola nas redes e hoje o Guto vai falar sobre um assunto que está repercutindo aqui desde o começo do Band News Station, que é a vacina em crianças, né? E teve discussão, inclusive, envolvendo membros do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso bombou, Guto. Bom dia para você. Bombou e tem uma cronologia, né, Barão? Vamos começar quando o assunto começou a bombar nas redes, de fato, inclusive nas buscas. Dia 6, o presidente dá uma declaração falando tarados por vacina da Anvisa. Ok? Tem a repercussão. Dia 8, ele recebe uma invertida, usando um termo popular, ou mais antigo, uma enquadrada do Almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, assim, contundente, a qual não é juízo de valor, é muito claro. Ninguém havia emparedado o presidente daquela forma. Foi uma coisa assim, pesada, uma carta contundente, que chega, para de ficar falando isso, o que fala comprova, ou seja, deu-se uma enquadrada de sai das redes e vem para o mundo real. A esse assunto bomba. Dia 8, o Almirante Barra Torres supera o termo Anvisa por 24 horas, lembrando que a Anvisa sempre foi um dos itens mais buscados durante todo esse período, ou seja, tem classe política, tuita sobre o assunto, Barão. Se fala, se comenta, só que aí, no dia 10, o presidente grava 2 vezes e diz que não entende a carta agressiva. O resultado disso é: a bolha de oposição aceitou a não retratação, a bolha de situação e de apoio ao presidente aceitou a forma com que ele se tratou, e chega no final de semana, no dia 14, o assunto já não mais existia, já tinha sido engolido, já se estava se falando dos detalhes de vacinação infantil que estouraram nos últimos 15 dias. Ou seja, tem um preâmbulo ali que foi: a gente parece que esqueceu essa carta do Barra Torres, que me foi, aí sim, com juízo de valor, algo mais contundente que tenha sido feito por alguém com patente militar, um médico colocado. O que falar deve ser comprovado, mais ou menos nesse sentido, Barão. Foi uma enquadrada que o assunto, no final de semana, já não mais existia. Que coisa, né? E aí, Guto, parece que a coisa nasce nas redes sociais, se desenvolve ali, cresce e aí morre por ali mesmo, né? Exatamente, Carla. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a entender como é que vai ser o pós isso. Não é pós-verdade, não. Como é que vai ser a nossa pós-movimentação quando um homem público fala algo imprudente, recebe uma resposta formal, responde informalmente e toda a sociedade aceita. É mais ou menos, aí sim, uma régua de valor que a sociedade está mudando, que a gente tem que compreender o valor semântico, o valor do léxico, o valor das palavras. A gente tem que começar a voltar a entender conceitos e critérios, e não, às vezes, ser leviano, ou seja, me parece que a gente aceitou. Ou seja, a carta do Barra Torres, que me foi muito contundente, me pareceu extremamente contundente, ela não existiu mais. Ninguém falava mais nela no final de semana. Já tinha superado o assunto, vamos falar sobre vacinação infantil, Carla. E aí, Guto, o que é? É uma abordagem do que cada grupo quer, digamos assim, continuar perpetuando ou evitar? É algo organizado, Barão, isso? Ou é absolutamente orgânico? Barão, dá para saber isso, Barão, Guto? Dá para ver muita organicidade. A gente gosta muito de querer culpar robô, culpar bot, mas as interações humanas no assunto são muito grandes. E é o assunto que disparou de pesquisa nos últimos 15 dias, fato. Era um assunto que ele praticamente inexistia, aí nos últimos 15 dias ele explode, traz vacinação, traz Anvisa presente, sempre como a gente falou, e a vacinação, ou seja, a vacinação infantil foi incorporada. Entre 12 e 19, a vacinação especificamente sobre crianças foi um dos itens com mais buscas, com pico durante o domingo. É aquela coisa aí, você vê, comportamento talvez às vezes você vê de pai,
Domingo, muita gente pesquisando sobre esse assunto, e na segunda-feira, 16 e 17, aí as pessoas já procurando onde vacinar, qual era a vacina mais adequada, e a gente fez um seguinte estudo, Barão, que foi o seguinte: a gente parou para compreender esses engajamentos e fez uma varredura em cima de 20 milhões de perfis abertos e que poderiam estar tocando no assunto. Encontramos 170 mil postagens e mensagens sobre dúvidas sobre a vacinação. Mas era, qual é a vacina mais adequada? Aonde eu posso dar a vacina no meu filho? Qual é a idade? Qual é o calendário? Já está na minha cidade? Ou seja, eram pessoas que estavam buscando informação técnica. Você tinha, dentro do meio dessas dúvidas, né, que era natural, dessas dúvidas técnicas, 150 mil engajamentos, Barão, de comemoração. E comemoração ia, que bom, minha netinha vai poder voltar para a escola, que bom, vou visitar minha neta, ou fotos exibindo de crianças sendo vacinadas, ou seja, a bolha do júbilo. Só que você tinha 200 mil engajamentos falando, pera lá, vacina em crianças, o que é isso? Ou seja, o assunto ainda demanda que se converse com a sociedade. Parte da sociedade já está vibrando, parte da sociedade já está buscando informação de como e faz. Agora, existe sim parte da sociedade refratária ao assunto. Ponto. Se a gente negar isso, a gente às vezes não consegue chegar a termo final de conseguir compreender, convencer e engajar a população de fato. Tem muito engajamento contrário à vacinação em criança, sim. Pois é, e esse... Muito bem. Fala aí, Carlinha. Não, eu ia perguntar pro Guto, apesar disso, apesar de tudo, vacina mexe com a vida de todo mundo, né? Tem ouvinte falando assim, eu trocaria a minha vacina pela vacina da minha filha, que tem 4 anos e tal, não vejo a hora dela virar jacarezinha. Apesar de tudo isso, Guto, tem um outro assunto mexendo, né? Muito com as redes. Vamos adivinhar qual assunto que é? Janeiro. Carla, aí eu vou pedir para assim, entendam, não use a sua régua de valor intelectual, de falar que aquilo é chato, mas vamos compreender coisas que a gente tem que compreender porque a gente vai vivenciando, não só como profissionais de comunicação. O fenômeno Big Brother. A gente acabou de falar de vacina de criança, de tema quente. A gente está num país onde o termo inflação deu uma disparada de busca nos últimos 3 meses, mas quando chegou o Big Brother, Carla, simplesmente tudo isso que a gente falou, todo mundo preocupado com a vacina, vamos entender esse número aqui, que nos dias 17 e 18 de janeiro, nesse momento, de todo esse auge do que a gente estava falando, Big Brother tinha 4 vezes mais buscas, o Big Brother e os seus personagens, mais buscas do que a vacina do Covid. E, pasme, 15 vezes maior que a vacinação, que os engajamentos e buscas sobre vacinação de crianças. Ou seja, eu não quero bancar o chato, porque isso aqui são números que a gente tem que compreender da sociedade. Eu falo, para o técnico, para a pessoa falar, olha, isso eu já falei até quando teve a audiência do Grande Prêmio da São Paulo na Band, o que você teve de movimentação online, de movimentação de redes, você tem que começar a entender isso além do ponto de audiência. Tem alguma coisa que acontece, ou seja, o Big Brother não é o que ele faz de audiência, é o que faz as pessoas estarem discutindo e debatendo com esse volume. A gente acabou de falar de um assunto crucial que envolve vida de crianças e conseguiu ter 15 vezes mais buscas o Big Brother e seus participantes do que vacinação de criança, que foi o assunto que a gente abriu para tentar falar e tentar compreender, ou seja, divido com vocês, porque eu não vou culpar a sociedade, eu não vou ficar... Agora, me parece estranho a nossa hierarquia de preocupações, mas é o que a gente vê. Tem um mecanismo que você consegue bloquear algumas palavras nas redes sociais, e confesso que eu já usei aqui nas minhas redes, então não tenho a menor ideia do que está rolando, mas como disse o Guto, é algo que ele acompanha profissionalmente, faz parte para entender
é esse universo, ainda mais nesse começo de ano.